Se tem uma coisa que quebra mais empresas do que juros altos, falta de cliente, alta concorrência, é uma má gestão financeira. E você não sabe do pior. Muitos empreendedores estão cometendo esses erros e não fazem a mínima ideia. Meu nome é Arthur Ribeiro, sou empreendedor no segmento de produtos de limpeza e descartável e criei esse canal para que a gente possa falar um pouco sobre gestão. Hoje eu vou falar quais são esses erros e como que você pode evitar eles na sua empresa. O primeiro erro, misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Parece bobeira, parece clichê, mas quando você não faz essa separação, porque são duas pessoas diferentes, uma é sua pessoa física, suas necessidades, seus gastos que você tem na pessoa física, e a outra é sua pessoa jurídica, que são formas diferentes de relacionar, de abordar. Então, quando você mistura essas duas contas, o que acontece? Você começa às vezes hoje eu vendi R$100. Eu vendi R$100, então eu tenho R$100 no caixa, vou pegar esses R$100 aqui para no final do dia ir no supermercado e fazer a compra. Aí no outro dia, quando você chega na empresa, você precisa ali de R$30, R$40 para pagar um fornecedor, para pagar uma compra, uma conta. O que acontece nessa brincadeira? Você não tem, porque você tirou o seu dinheiro para o lado pessoal. Então, quando você mistura as contas, a chance de você entrar no endividamento é grande. A chance de você ter problemas tributários por não pagar aquele imposto, por não ter dinheiro no caixa é grande. Então, você descobre o dinheiro de um lugar e coloca no outro. Pode ter certeza, a chance de dar errado é gigantesca. Então, vamos separar essas contas. Tenha uma conta até no banco mesmo, uma para o seu CNPJ, a outra pessoa física. Eu não consigo ainda ter um sistema. Eu acho que o sistema é caro, não consigo ainda fazer um investimento desse. Não tem problema. Uma boa planilha. Coloca ali seus custos em uma, seus custos em outra. Eu não sei mexer em planilha. O bom e velho papel e caneta. Não tem problema nenhum. O importante é a gente fazer um controle financeiro da nossa empresa. Sem esse controle, sem essa separação entre a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica, infelizmente a chance de você quebrar é muito grande. E parece mentira, parece lero, parece fábula, mas não é. Esse é um erro gravíssimo que muita gente comete até hoje. O segundo erro, não controlar fluxo de caixa. Mas antes de falar o não controle desse fluxo de caixa, vou explicar mais ou menos aqui de uma forma bem direta. Fluxo de caixa nada mais é do que você ter um controle entre as entradas de capital, ou seja, suas vendas e seus recebíveis, e a saída, que são as suas despesas, tanto fixas quanto variáveis. Então, exemplo básico aqui de uma despesa fixa, o aluguel. Independente do quanto que você vender no mês, se você vendeu ou se você vendeu 1 milhão, você vai ter que pagar o aluguel. A imobiliária vai estar lá na sua porta, assim, querendo que você pague o aluguel para ela. Então, isso é uma despesa fixa. A mesma coisa com seus colaboradores. Independente se você teve produtividade, se você vendeu ou não, você tem que arcar com o salário dos seus colaboradores. Agora, já uma despesa variável é aquela que varia de acordo com as suas vendas. Então, quanto mais você vende, mais você paga. Exemplo, comissão de venda sobre os colaboradores. Quanto mais aquele vendedor seu vendeu, automaticamente maior a comissão dele, mais você vai tirar de financeiro. A mesma coisa, impostos. Então, quando você está ali no Simples Nacional que você paga um percentual sobre o seu faturamento, quanto mais você vender, mais você vai pagar. Então, fluxo de caixa basicamente é isso. Então, o que a gente precisa fazer dentro do nosso negócio? Controlar todos os nossos recebíveis, ou seja, a gente fatura, a gente vende e a gente precisa receber aquilo dali. Então, se você vende, por exemplo, para CNPJ no boleto, então quando o cliente te paga, você tem um recebíveis. Só venda não significa dinheiro dentro de casa. E você tem também as suas despesas. Então, quando você paga um boleto, você paga um cartão, você vai ter uma saída de dinheiro. Então, o fluxo de caixa é você cruzar o que está entrando com o que está saindo de acordo com os dias certinhos. Então, Arthur, eu ainda não consigo ter um sistema. Perfeito, a gente começa mesmo, é manual, é mais complicado, mas a gente tem que anotar, que seja no papel e caneta, seja numa planilha, né, se você conseguir desenvolver essa planilha, mas não deixe de anotar, porque quando a gente não controla o fluxo de caixa, e gente, parece coisa boba, parece historinha
Por favor, não é. Tomem todo o cuidado do mundo. Vou dar um exemplo do que acontece. Vamos supor que você tenha uma... Vou dar um exemplo aqui, uma loja. Você tem uma loja. E aí, nessa loja, você vende tudo via cartão. E o banco te paga e você tem a opção de antecipação. Então, o que acontece? Quando você vende com antecipação, você vende hoje, praticamente recebe amanhã, independente se é no débito ou no crédito. Então, eu vendi R$1.000 hoje. Vendi R$1.000 e amanhã eu já recebo esses 1.000. Só que quando eu compro do meu fornecedor, vamos supor que eu compro dele e eu vou pagar só com 30,45. Ou seja, daqui 30 dias eu pago a primeira parcela da compra e daqui mais 15 dias... mais 15 dias, 30,45, mais 15 dias, eu pago a segunda parcela da compra. O que significa? Significa que o produto chegou hoje, imagina que eu já vendi tudo, amanhã eu já recebi, estou com R$1.000 na conta. E eu vou pagar meu fornecedor a primeira parcela só daqui 30 dias e a segunda de 15 dias depois, ou seja, 45 dias no total. Qual que é o maior erro de todo mundo? Achar que esses R$1.000 que entrou no caixa da empresa já é lucro. Não é. Esse dinheiro é o que a gente chama de dinheiro de terceiros. Por quê? Porque você ainda vai ter que pagar o seu fornecedor daquele produto. Então, vamos supor que para vender R$1.000 eu tive que comprar 700. Teoricamente, R$300 foi o meu lucro. Mas ainda não é. Porque dentro desses R$300 eu ainda tenho despesas, tá? E como as despesas fixas e as despesas variáveis. Mas, papo para outro vídeo. Então, vamos supor, ganhei R$1.000, estou rico. E aí você vai lá e tira esse dinheiro do caixa. Aí vamos voltar lá naquele erro número 1, você não separar as contas. Você tirou ali para pagar uma conta dentro de casa. O que vai acontecer? Quando você for pagar esse fornecedor, vai faltar. Só que qual que é a grande jogadinha que acontece? É que a maioria dos negócios começam bem, então começa vendendo, e aí você, tô vendendo bem, as coisas estão acontecendo, mas você não faz esse acompanhamento desse fluxo, do que você ainda tem que pagar. O que acontece? Vai virando uma bola de neve, porque a venda que você fez hoje, que teoricamente você deveria utilizar esse capital para pagar o seu fornecedor daqui 30 e 45 dias, você tirou ele para outra coisa, tirou para o seu ganho pessoal, comprou labor, salário, né? Independente do que você preferir. E aí o que vai acontecer? Quando estiver chegando perto daquela duplicata que você tem que pagar de R$700, o que você normalmente faz? Você já tem uma outra venda ali que vai cobrir. Só que, lembra que eu falei que a venda é sazonal? Tem dias que você vende bem, tem dias que você não vende. Isso acontece com qualquer negócio. O que vai acontecer nessa brincadeira? Nem sempre você vai ter capital para pagar aquela conta. E quando você não tiver, você vai atrasar um boleto. Quando você atrasar um boleto, você vai tomar juros. E não só por questão de juros, mas aí você vai perder o quê? Crédito. E perder crédito é uma das coisas mais complicadas que se tem no mercado. Porque crédito é o seu nome. E o seu nome é importante, você tem que zelar por ele. Então, você tem que pagar as suas contas, você tem que honrar essas dívidas com os fornecedores. Porque os fornecedores, quando eles nos dão crédito, eles estão dando o quê? Uma confiança na gente. E se a gente não, em contrapartida, não honrar aquilo dali, numa próxima você não tem crédito. Aí, em vez de você pagar daqui 30, 45 dias, você vai ter que pagar como? À vista. E aí você pode ter certeza, as coisas começam a dificultar um pouco mais. Então, ter esse controle de fluxo de caixa é extremamente importante para que a sua saúde financeira esteja boa, você entenda quando tem que pagar, quem tem que pagar e você tenha o dinheiro no caixa para que você consiga desenvolver isso. E aí a gente fala sobre fornecedores, a gente fala sobre impostos, colaboradores, tudo. Então, fluxo de caixa é extremamente importante para o seu negócio. Terceiro erro gravíssimo: precificar de acordo com os seus concorrentes ou com o que os seus fornecedores falam para você jogar em cima do seu produto. Gente, é extremamente importante a gente fazer uma pesquisa de mercado para a gente entender qual preço está sendo praticado determinados produtos. Isso é imprescindível. Só que cada empresa tem o seu custo. O seu aluguel não é o mesmo aluguel do seu concorrente. As suas despesas fixas não são as mesmas do seu concorrente. Então, toda vez que você nivela o seu custo, o seu produto, o preço dele, de acordo com o do seu concorrente,
você está cometendo um erro gravíssimo. Até porque, da mesma forma que os seus custos não são o mesmo do que o dele, tem uma outra questão que os seus fornecedores podem não ser os mesmos que o dele, mas podem ser também, e as empresas praticam preços diferentes. Então, vamos supor que eu comprei um produto da marca X por R$5, mas eu compro, sei lá, R$1.000 desse produto, mas eu tenho um concorrente que se atravessa a rua, o cara compra uma carreta. Você acha mesmo que ele vai pagar R$5? Não vai, ele vai pagar 3, R$2,50. E aí o que vai acontecer nessa brincadeira? Eu não vou ter, se eu nivelar o preço de venda dele com o meu, eu vou estar queimando margem e ele está ganhando dinheiro. Então a gente precisa entender primeiro, quais que são os meus custos? Anota todos, pega ali no papel e caneta, um por um, lista todos os seus custos, diferencia entre variável e custo fixo, anota todos. Quando você vai precificar um produto, você tem que entender que aquele produto ou todo o seu mix de produto precisa pagar todas as suas despesas. Então, só faça a precificação de acordo com isso. Depois que você precificou internamente aquele produto, se eu vender X unidades de todos esses produtos aqui, eu consigo pagar todas as minhas contas, todas as despesas, ficar em dia, tranquilo. Beleza, então você já tem ideia de qual que é o seu preço de venda ideal. Bacana. Agora vai fora e descobre quanto que o pessoal está vendendo esse produto. Eu tô dentro? Show de bola, mete marcha. Eu não tô? Aí você vai ter que ter um diferencial. Aí você precisa, não que não seja importante, tudo você tem que ter diferencial, mas ainda mais forte você precisa ter, porque se o seu preço for mais caro, você precisa ter um diferencial que faça com que o cliente enxergue mais valor em você do que no seu concorrente. Então, sempre preocupe primeiro com os custos que você tem e depois em ver o que o concorrente está praticando. Isso é se você já tem um negócio. Se você não tem, aí o que eu te falo? Avalie os custos que você vai ter, precifica da forma que seria interessante para você se vender antes de comprar, antes de qualquer investimento, aí olha fora no mercado. Olhou fora no mercado, você está dentro? É um indicador de vários de que talvez esse negócio possa dar certo. Lembra? Um de vários. Só que avalie internamente os seus custos. Isso é importantíssimo. Tem muita gente que tem empresas maravilhosas, fantásticas, mas que quebram porque ouvem ou vê o que o cliente está, o que o concorrente está vendendo, ou o famoso representante comercial chega e fala: não, meu produto aqui você soma 30%. Soma 30%, você pode ver. Toda vez que alguém falar com vocês, soma 30%, pelo amor de Deus, corra. Não façam isso. Ainda vou fazer um vídeo ensinando a precificar e vou mostrar por que somar 30%, 35%, independente do percentual que seja, é um erro gravíssimo que você pode fazer. Você pode ter certeza, a chance de você quebrar é enorme. Quarto erro, crescer sem planejamento. Tem muita gente que fala assim que, a empresa tá crescendo pra caralho, tá tudo maravilhoso. Claro que é. Vendas é fantástico, show. Quem não quer vender mais? Só que você sabia que tem muita empresa que quebra por vender demais? Vou dar um exemplo. Lembra aquele exemplo lá que eu falei sobre duplicata? Você recebe amanhã e daqui 30, 45 dias paga? Imagina isso num volume pequeno. Beleza, às vezes você ainda consegue na vendinha do dia seguinte pagar e tudo mais, pega um empréstimo aqui e outro ali. Agora você imagina isso num volume de dinheiro muito alto e acontecendo praticamente todos os dias. Você vai quebrar. Então, esse crescimento sem planejamento, ele é muito perigoso também, principalmente falando sobre venda de produtos. Em serviço é um pouco diferente, mas ainda assim o planejamento é muito importante. Mas quando a gente fala de compra e venda de produto, existe uma coisa importantíssima que se chama estoque. Estoque nada mais é do que dinheiro imobilizado. Então, você tem R$100 aqui, eu consigo pegar esses R$100 e trocar por outro bem. Consigo pagar uma conta e tudo mais. Mas se eu tenho reais em estoque, ele é um ativo imobilizado. Porque eu preciso vender ele antes para ele se transformar em dinheiro, eu consigo pagar a conta com ele. E muitas empresas, elas começam a crescer e começam a pensar assim, se eu aumentar muito minha capacidade de estoque, ter muito produto, cada vez eu vou vender mais e vai ficar melhor.
Não necessariamente. E muitas vezes vem o erro de estocar muito um produto que você acredita muito que vai vender e aquele produto agarra. E quando aquele produto agarra, aquele dinheiro que está parado ali, como ele ainda é estoque, você não consegue utilizar para pagar a conta. Então, o planejamento de crescimento é muito importante. Avalia, vê o quanto que o mercado está crescendo, vê suas perspectivas de introdução de novos produtos nos clientes, entendeu? Então, assim, faça um planejamento desse crescimento, porque crescer rápido demais, gente, é lindo olhando de fora. Só que quando você está dentro do negócio, é muito perigoso, porque realmente você pode tomar um capote muito grande, principalmente com problemas financeiros e fazer um erro muito grande na compra e ficar estocado com aquilo dali muito tempo, e às vezes você tem que vender abaixo do seu custo para você conseguir recuperar um pouco financeiro, e aí se você não tiver um controle, infelizmente você vai quebrar. Então, planejamento, planeje o seu crescimento, isso é importantíssimo. Se você chegou até aqui, por favor, me dê um like aí, se inscreva, vamos falar sobre negócio, gestão, empreendedorismo. E esse vídeo de hoje foi realmente para trazer essa perspectiva do tanto que o financeiro ele é importante para o seu negócio. Então, vamos ficar atento, vamos avaliar todos esses fatores que a gente conversou nesse vídeo, para que o seu projeto, para que a sua empresa, se ainda está em projeto, se ainda está desenhando, né, o planejamento do seu negócio, pensa essas perspectivas. Se você já tem uma empresa, comece a refletir. Será que você está cometendo esses erros? Se está, vamos mudar. Porque realmente esses erros, gente, fecham muitas empresas. E é uma coisa que eu converso muito com as pessoas no meu ciclo, é que nós brasileiros, nós somos muito criativos, cara. É muito bonito, é muito legal de você ver na internet. Você vai em rua, nas lojas, e você vê cada coisa totalmente diferente. Você fala, gente, o brasileiro ele é fantástico. E às vezes, muitos negócios quebram por essa falta desse planejamento financeiro. Muitas empresas quebram por isso. Então, vamos fazer de tudo para que a nossa empresa não entre nessa estatística por esse problema. Beleza? Então, nesse canal aqui vocês vão seguir bastante conteúdo sobre gestão, empreendedorismo. Espero que vocês estejam gostando e eu aguardo vocês no próximo vídeo.